Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais oportunidade. Quero vos deixar uma palavra neste dia, no livro das Revelações do Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Quero vos deixar uma palavra com o seguinte tema: as lições das 7 trombetas do Apocalipse. Este acontecimento se dará no período de 7 anos da grande tribulação. Lembrando que nesse momento a igreja estará nas bodas do Cordeiro, desfrutando das bênçãos do Senhor, enquanto na terra estará acontecendo a grande tribulação. E neste período se dará as 7 trombetas do Apocalipse. Quero vos deixar as lições das 7 trombetas. A lição da primeira trombeta do Apocalipse está no capítulo 8 e no versículo de número 7, a qual nós lemos: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, o que se dará nesta primeira trombeta? A terça parte dos alimentos são destruídos, igual aconteceu em Apocalipse capítulo 6 e o versículo 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E houve uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, o toque da primeira trombeta vai haver a terça parte da destruição dos alimentos sobre a face da terra. A lição da segunda trombeta está no capítulo 8, o versículo 8 e 9 do Apocalipse. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Estas naus são os grandes navios. Então, no toque da segunda trombeta, a terça parte das águas dos mares, elas vão se apodrecer, elas não vão prestar mais para nada. E a terça parte das criaturas marítimas, elas vão morrerem também. E a terceira parte dos navios e embarcações vão naufragarem. Então vai ser repleta destruição, vai ser uma tribulação jamais vista, como diz a palavra do Senhor. Imagina a situação das pessoas que vivem da pesca, das pessoas que dependem do peixe para sobreviver. Vai ser um período angustiante. A terceira trombeta está no capítulo 8, o versículo 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abisinto.
e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Esta terceira trombeta, a terceira parte das águas doce vão se apodrecerem também. Não vai ter como matar a sede, não vai ter como ninguém beber estas águas, porque elas não vão prestar para nada. A Bíblia Sagrada diz que a sede, ela vai ser intensa. Em Isaías, capítulo 19, o versículo 5 ao 8, é comparada com o Êxodo, capítulo 7, versículo 20 e o 24, quando as águas elas se tornaram amargas, sem condições para o uso. Esta é a terceira trombeta. A quarta trombeta está no Apocalipse, capítulo 8, o versículo 12 e 13. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu. Então esta quarta trombeta, ela vai atingir o sol, a lua e as estrelas escurecerão. Serão dias sombrios, úmidos e nublados. A Bíblia diz no versículo 13: Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos três anjos que hão de ainda tocar. Lembrando que esta é a quarta. Então todo o sol vai ficar comprometido, as estrelas, vai ser dias sombrios, úmidos, nublado, de muita angústia, de muito desespero, uma tribulação jamais vista sobre a face da terra. Lembrando que quem vai estar governando este mundo é o anticristo, na parte da política e na parte religiosa, o falso profeta. A quinta trombeta está no Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 ao versículo de número 6. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses as tormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Que situação difícil nesta quinta trombeta. Começa a ira de Deus sobre os homens. O abismo é aberto e solto os demônios. Por isso que em Lucas capítulo 8, versículo 31, quando Jesus liberta o gadareno, os demônios rogam para que não mandasse eles
para o abismo. Os homens que tiverem o sinal na testa serão possessos. Não haverá morte por 5 meses. E esses demônios vão atormentar estes homens e eles vão sentir muita dor por 5 meses, mas eles não vão conseguir, eles vão desejar a morte, mas não vão morrer. Então esta é a situação no período de grande tribulação. A sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículo 14 ao 16, que nos diz: a qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Agora, essa sexta trombeta são soltos do abismo 200 milhões de demônios que estão no fundo do rio Eufrates, ou seja, no abismo, no lugar de trevas. E essa sexta trombeta, esses anjos vão soltar, vão abrir esses demônios para atormentarem aqueles que estiverem fazendo parte da grande tribulação. Então esta é a sexta trombeta. A sétima trombeta está no Apocalipse, capítulo 11, o versículo de número 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Essa sétima trombeta, ela indica, essa sétima trombeta, esta trombeta refere-se ao milênio. A Bíblia diz que Cristo agora vai estar reinando. O versículo nos diz: houve no céu grandes vozes. Nesse momento, os sons que se ouviram no céu foram todos harmônicos, vozes, muitas e grandes vozes, um coro monumental de júbilo indescritível. E o versículo nos diz: o reino do mundo se tornou, o reino do mundo está mudando de mãos, ou seja, estava na mão do anticristo, mas agora Cristo vem com a sua igreja. E a pedra de Daniel, capítulo 2, agora se cumpre, começando a atingir a estátua. Então, e o versículo nos diz: de nosso Senhor e do seu Cristo. Jesus ascendeu ao céu, tendo-se assentado à direita do nosso Deus Pai. Dali começou a reinar espiritualmente, vencendo principados e potestades, como está na Bíblia. Cada vez que um de nós vence uma tentação pela presença do Espírito Santo de Cristo na nossa vida, está obtida uma vitória dele sobre aqueles que, principados e potestades, seus anjos caídos, nos atormentam. Então, cada vez que nós vencemos Cristo, ele está vencendo por nós. Contudo, o mundo desconhece esse reinado e até zomba dele, como está no trecho do Salmo de número 2. Com a sétima trombeta, Jesus, com a sua igreja, assumirá de maneira visível ao mundo e seu reino. Nós estaremos com Cristo nessa sétima trombeta para implantar aqui na terra o reino milenial. Então, que este ensinamento, que esta palavra
produza em cada um de nós crescimento espiritual. Você vai estar ouvindo, compartilhe esta palavra com seus amigos, com os parentes, lembrando que nós somos a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Vamos permanecer firmes e sermos arrebatados para estarmos juntamente com Cristo nas mansões celestiais. Deus abençoe, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.